Santo és o teu nome, Senhor. Saúdo a igreja com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Nosso assunto nesta tarde, final de tarde, início de noite, são olhos da fé. Nós vamos abrir em 2 Reis, capítulo 6, verso 17. 2 Reis, capítulo 6, verso 17. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então, Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo, que olhou e viu as colinas cheias de cavalo e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Amém, irmãos? Assentados. Esse texto bíblico, acredito que muitas pessoas já conhecem a parte histórica desse texto bíblico. Mas vamos voltar um pouquinho para entender o que se passou nesse texto. O personagem principal desse texto aqui, nós temos dois personagens principais aqui nesse texto: Eliseu e o moço de Eliseu. Quem foi Eliseu? Eliseu, ele foi um profeta no reino de Israel, por volta do século 9 a.C., e ele foi sucessor do profeta Elias. A palavra de Deus nos fala que Eliseu estava no campo, arando a terra, quando o profeta Elias passou, lançou a capa sobre ele. Eliseu largou tudo, matou ali os bois, queimou a carne e seguiu o profeta Elias. E é interessante que o chamado do profeta Elias foi um chamado para Eliseu, um chamado, lançou a capa. Eliseu seguiu, ele olhou para o profeta Elias e seguiu o profeta Elias. Já sabia ali das experiências, daquilo que o profeta Elias fazia, e Eliseu se tornou então um servo, um aprendiz do profeta Elias. Chegou um determinado momento, o profeta Elias falou para Eliseu: Eliseu, olha, fica aqui, porque eu vou para tal lugar. E falou para Eliseu que ele ia partir. E Eliseu pediu a ele uma coisa, falou: olha, eu quero te pedir uma coisa, eu quero a porção dobrada do teu espírito. E aí o profeta Elias falou para ele: olha, coisa dura pediste, hein? Então, e ele queria aquilo em dobro. E é interessante que aonde o profeta Elias ia, Elias chegava: fica aqui, Eliseu. Eliseu: não, eu vou contigo. Não, Eliseu, fica aqui, eu vou contigo. E assim foi até que o profeta Elias foi tomado numa carruagem de fogo e o profeta Eliseu passou ali, exerceu o papel de profeta em Israel. E é interessante que Eliseu, nós vamos ver a história de Eliseu, nós vamos perceber que Eliseu era um homem que tinha uma tranquilidade em confiar em Deus acima da média. Ele não se preocupava com o que acontecia à sua volta. Ele conhecia muito bem o Deus que ele servia. Ele conhecia muito bem que Deus estava no controle de todas as coisas. Então, se nós olharmos e lermos o livro de 2 Reis, nós vamos ver quantas coisas o profeta Eliseu foi um instrumento na mão de Deus para fazer. E quantos momentos ele passou por situações que talvez eram para se desesperar, para ficar nervoso, para ficar preocupado, e o profeta Eliseu dava uma palavra simples, sem demonstrar nenhum medo, nenhuma insegurança. E o texto que nós lemos aqui relata uma história em que o rei da Síria estava tentando invadir, destruir ali o povo de Deus, em alguns momentos ali. E é interessante que quando o rei falava assim: eu vou acampar em tal lugar para cercar o povo de Deus,
Deus falava com Eliseu, Eliseu ia no rei e falava assim: avisa que o povo está em tal lugar. E isso aconteceu por várias vezes. E o exército inimigo, o exército sírio, ele ficou um pouco incomodado com isso. Ele falou, o rei chamou os conselheiros e falou assim: quem está aqui no meio de nós aqui, levando a conversa lá para o rei lá, mostrando para ele onde nós vamos estar, falando o que vai acontecer, como se tivesse ali alguém espião no meio do povo dos sírios ali. E aí os conselheiros falaram: rei, não somos nós não, nós estamos contigo aqui. O problema é que existe um profeta em Israel, chamado Eliseu, que tudo que tu fala no teu quarto, Deus revela a ele, ele vai lá e fala com o rei de Judá. E aí o rei falou: mas como assim? Irmãos, olha a intimidade de Eliseu. Eliseu, ele estava lá, Deus falava com Eliseu: Eliseu, vai acontecer isso. E Eliseu ia lá no rei e falava. E acontecia exatamente o que Eliseu falava. E aí o rei da Síria falou: mas quem é esse homem? Profeta Eliseu. Onde ele está? Vou capturar esse homem. Olha, ele está na cidade tal. E aí foi o texto que nós lemos. O rei manda um exército cercar a cidade, porque o que se imaginou? Um homem que tem esse conhecimento desse homem pode ser além. Cerca a cidade. Quando esse homem sair, captura esse homem. Pega esse homem, que ele não vai ter mais como revelar nada. E assim foi feito. Pela manhã, cercaram a cidade toda. Diz a palavra de Deus, se nós lermos aqui, eu vou voltar aqui, no verso 8 do capítulo 6 de 2 Reis. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os amorreus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Ou seja, o rei queria atacar o povo de Deus, Israel, e aí Deus falava com Eliseu, Eliseu avisava o rei: desvia desse caminho que eles vão estar lá, desvia do outro caminho que eles vão estar lá. E aquele rei ali, ele ficou incomodado, o rei da Síria ficou incomodado, porque falou: tem algum espião aqui dentro, tem alguém fazendo fofoca aqui, estou reunindo um conselho aqui, estou falando em segredo isso aqui, como é que sabe lá? E aí, verso 11, isso enfureceu o rei da Síria, que convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos estão do lado do rei de Israel? Quem aqui está do lado de lá? Quem aqui está entregando tudo aqui? Respondeu um dos seus conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu fala no teu quarto. Irmãos, aqui tem um aprendizado: Deus conhece todas as coisas, Deus trabalha em favor daquele que o ama. E aqui Deus fala assim, eles falam: olha, aquele homem lá chamado Eliseu, o homem de Deus. Eliseu é conhecido como homem de Deus, ele tem uma identidade, o homem de Deus, né? Eliseu, tudo que tu fala no teu quarto, Deus fala com ele. Verso 13, ordenou o rei: descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, Dotã era uma cidade, irmãos, que não tinha uma segurança, não era uma cidade fortificada, Dotã era uma cidade aberta, não era uma cidade cercada de muro, não, era uma cidade simples, não tinha ali nenhuma defesa em Dotã que pudesse evitar o ataque daquele rei. E aí responderam: ele está em Dotã. E aí você para pensar, um homem que ele indiretamente ele provoca o rei da Síria, ele deveria estar numa cidade fortificada, ele deveria estar numa cidade onde tinha guardas, uma cidade murada, uma cidade que para invadir não era fácil. Mas isso mostra aqui que a confiança de Eliseu não está numa cidade fortificada, a confiança de Eliseu não está no rei, a confiança de Eliseu está no Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. A confiança de Eliseu está firmada em Deus. E Eliseu está numa cidade chamada Dotã, que é uma cidade simples.
uma cidade que não tem ali uma grande segurança. No verso 14 diz assim: e ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Enquanto Eliseu dormia, a cidade estava sendo cercada. Enquanto Eliseu estava ali tranquilo, a cidade estava sendo preparada para capturá-lo. E de manhã cedo, diz a palavra, o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. Ou seja, ele levantou, Eliseu estava lá tranquilo, o homem levantou bem cedo. Quando ele saiu, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra que haviam cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? E aqui, irmãos, qual foi o olhar daquele homem? Aquele homem, quando ele olha à sua volta, ele olha e vê a cidade cercada, ele fala: acabou, Eliseu, olha só, o que faremos agora? O rei da Síria cercou a cidade. E a resposta do profeta, verso 16, olha o que o profeta respondeu: não tem o quê? Medo. Diante de umas circunstâncias dessas, o profeta responde para ele: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que estão com eles. O que Eliseu viu que o moço não viu? E aqui, irmãos, traz um aprendizado para a gente. A confiança de Eliseu está firmada em quê? E aí traz um ensino para nós, porque quem nunca se deparou com uma situação, sabe aquele dia que você vai dormir, está tudo bem, mas quando você acorda, parece que o mundo desabou na sua cabeça? Sabe aquele momento que está tudo tranquilo, de repente uma ligação muda tudo na sua vida? Sabe aquela notícia que você recebe, que parece que acabou, que é o fim, você fala: e agora, o que eu vou fazer? Eliseu recebeu a notícia aqui que parecia que era o fim para ele. O exército está cercando lá. Um olhar humano, irmãos, o que Eliseu poderia fazer? Nada. Aquele homem olhou para a circunstância no olhar humano: Eliseu, o que faremos agora? E a resposta de Eliseu foi uma resposta branda: não tenha medo. Eliseu não está preocupado com o que está acontecendo ali, porque Eliseu tinha certeza de quem estava com ele era maior e mais forte do que tinha cercado a cidade. E aí, o aprendizado que nós precisamos tirar dessa mensagem é: com que olhar nós estamos olhando as circunstâncias à nossa volta? De que forma nós estamos olhando as coisas que acontecem à nossa volta? Às vezes nós olhamos para as circunstâncias e nós temos um olhar negativo, um olhar humano, um olhar material. Quando nós olhamos de forma material, nós vamos ver o que é material. Quando nós olhamos para as circunstâncias de uma forma humana, a resposta que nós vamos ter é humana. O médico falou isso: se eu me preocupar com isso, é humano. Aconteceu aquilo no trabalho, se eu olhar daquela forma, é humano. Aconteceu isso no meu relacionamento, é humano. Se eu tiver o olhar humano, eu vou avaliar as circunstâncias como o homem avalia, de uma forma humana. Mas o que chama a atenção aqui é que, ainda que o moço tenha olhado de forma humana as circunstâncias, Eliseu está vivendo em outras circunstâncias, ele está vivendo uma experiência com Deus, ele está vivendo uma confiança com Deus, ele está vivendo uma certeza com Deus, de que Deus está no controle de todas as coisas. E quando aquele homem fala: o que faremos? A resposta dele foi: não tenha medo, maior é o que estão conosco do que estão com eles. Irmãos, a certeza de quem é temente a Deus, que Deus está no controle de todas as coisas, maior é o que está conosco do que está com ele. Agora, o que chama a atenção aqui é que aquele homem, ainda que andasse com Eliseu, ainda que visse as experiências daquele homem, ainda que visse a vida de oração daquele homem, ainda que visse a intimidade que ele tinha com Deus, aquele moço não tinha essa intimidade com Deus. Aquele moço não vivia essa intimidade com Deus. Aquele moço não vivia aquela experiência com Deus, apenas assistia. Às vezes nós ouvimos experiências de pessoas: olha, aquele irmão viveu uma experiência maravilhosa. Que experiência maravilhosa! Mas foi o irmão que viveu. Aquele irmão foi curado, foi ele que foi curado. Aquele irmão
Irmãos, às vezes nós queremos viver sempre a experiência do outro, mas um dia você pode levantar pela manhã e as coisas não estarem como você queria que estivesse. Um dia você pode levantar pela manhã e não está tudo do jeito que você quer, pode estar difíceis as circunstâncias. Com que olhar você vai olhar à sua volta? Aquele homem, ele olhou com um olhar humano, mas diz a palavra do Senhor que Eliseu orou ao Senhor. Eliseu entendeu o seguinte: não basta eu ter a fé e a certeza de que tudo vai dar certo. Quem está do meu lado, quem está caminhando comigo, também precisa viver essa experiência. Também precisa viver aquilo que é além. Precisa viver aquilo que é mais de Deus. Precisa ter uma experiência com Deus. E Eliseu orou, e a oração de Eliseu foi assim: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Aquele homem não estava cego, mas espiritualmente ele não tinha uma visão espiritual daquilo que Deus podia fazer. Às vezes nós andamos na igreja, caminhamos na igreja, mas os nossos olhos espirituais estão fechados para aquilo que Deus pode fazer. Nós falamos, eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus, mas quando as circunstâncias acontecem não como nós queremos, parece que a nossa fé desapareceu em um instante. Quando recebemos uma notícia que não queremos, parece que a nossa fé nunca existiu. Eliseu orou para aquele homem e disse: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E quando Eliseu ora assim, então o Senhor abriu os olhos daquele rapaz. E aí outro aprendizado que a gente tem aqui, Eliseu tinha tanta intimidade com Deus que quando ele orava, Deus respondia às orações de Eliseu. A intimidade dele com Deus era tão grande, a certeza e a fé em Deus, ele fala: Senhor, o que eu estou vendo, ele é capaz de ver também, porque Eliseu não estava tendo uma visão extraordinária daquilo da mente dele. O que Eliseu estava vendo era aquilo que Deus estava mostrando, era poder de Deus agindo em favor dele. E quando Eliseu fala com ele assim, quando Eliseu ora: Senhor, peço para que abra-lhe os olhos, ele veja, o Senhor abriu os olhos daquele rapaz, e quando ele voltou a olhar para aquelas colinas, quando ele voltou a olhar ao seu redor, ele viu cavalos e carros de fogo, louvado seja o nome do Senhor. Ele não viu mais o exército inimigo, mas agora ele vê o exército do Deus de Israel. Agora ele vê cavalos e carros de fogo. E aí, irmãos, eu pergunto para os irmãos, o que aconteceu aqui, como Eliseu saiu dessa situação, como aquele moço saiu dessa situação. O verso 18 fala que quando os arameus desceram em direção a Eliseu, aí aqueles homens, quando viram Eliseu, eles foram atacar Eliseu, eles foram capturar Eliseu, eles foram prender Eliseu, e quando eles chegam ali, Eliseu orou de novo. Eliseu não fugiu, não correu, não foi tentar pedir ajuda de ninguém, não se desesperou com o moço, falou: e agora vamos fazer o quê? Vamos correr nós dois juntos? Não, cidade está cercada. Ele orou para que os olhos dele fossem abertos. Agora Eliseu falou assim: deixa eles virem. Quando eles estão chegando perto, Eliseu orou e disse assim, Eliseu orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. E Deus fez, irmãos? Fez. Então ele os feriu de cegueira conforme Eliseu havia pedido. Os irmãos imaginem um exército que estavam ali de cavalos, com carros de guerra, vão pegar Eliseu, de repente está todo mundo cego. E eu quero dizer para os irmãos, aqueles que são tementes a Deus, Deus ouve as suas orações. Aqueles que estão aos pés de Deus, Deus ouve as orações são respondidas. E às vezes a gente fala assim: pastor, mas eu estou orando, não tem resposta. Meu irmão, olha para você, porque você precisa ter um olhar de fé. Acerta aí que tem alguma coisa que a gente precisa acertar detalhes, porque assim, Deus está no controle da situação. A cidade foi cercada. Maior é o que estão conosco do que o que estão com eles. Aqueles homens foram de cegueira. Eliseu, verso 19, Eliseu lhes disse: este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Aí Eliseu junta aquele monte de homem cego agora, vai seguindo Eliseu. Quando chega na cidade de Samaria,
Eliseu orou ao Senhor e disse: Senhor, abre os olhos desses homens para que possam ver. Aí o exército que veio atacar está dentro da cidade de Samaria. Agora aquele exército fala: e agora? O que nós estamos fazendo aqui dentro? Agora nós vamos ser refém desses homens. Agora nós vamos perder aqui. A gente veio pegar Eliseu, eles nos pegaram. Então abre os olhos para que... E viram que estava dentro de Samaria. Verso 21. Quando o rei de Israel viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Porque normalmente quando o exército inimigo entra na tua cidade, é para você destruí-los. Aí Eliseu ele respondeu: não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e o arco. Ordena que lhe sirvam comida e bebida e deixe que volte ao seu senhor. Parece que, mas que coisa louca, né? Deixe que volte ao seu senhor, dá comida e bebida. Mas Eliseu tinha tanta autoridade que até os reis lhe obedeciam. E aqui a gente aprende, irmãos, que quando Deus dá autoridade a você, não existe ninguém maior do que você, sabe por quê? Deus é maior do que todas as coisas, até o rei lhe obedece, e ali o rei serviu, diz a palavra de Deus que o rei... Então o rei preparou um grande banquete, e terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim, as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Ou seja, irmãos, eu quero dizer para os irmãos que a circunstância, quando aquele homem acordou de manhã, parecia tudo impossível, sem saída. Mas ao anoitecer, não havia mais guerra, porque Deus havia livrado o seu povo da guerra, da peleja. Depois nós vamos ver na história que houve guerra de novo, mas houve um tempo que não houve guerra. Houve um tempo que não houve ataque ali, aqueles homens pararam. O que eu quero chamar a atenção para os irmãos aqui é: de que maneira nós estamos olhando as coisas? De que maneira você está crendo no poder da oração? Você está tendo um olhar de fé diante das coisas? A palavra de Deus, lá em Mateus, capítulo 6, verso 22. Mateus capítulo 6, verso 22 diz assim: se os olhos são lâmpadas do corpo, portanto os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Como está o nosso olhar diante das circunstâncias? Como está o nosso olhar diante das coisas que nós vivemos? Diante da dificuldade que você está enfrentando. Você está enfrentando uma dificuldade, como é que está o seu olhar diante dessa dificuldade? Às vezes nós olhamos para a dificuldade e falamos assim: não vai dar certo, vai dar errado, não sei o que fazer, está tudo ruim, e agora o que eu faço? Você está olhando com o olhar humano. Agora, se você olha umas circunstâncias que você não sabe o que fazer, você pode olhar assim: Senhor, olha ali o problema que eu tenho, eu não sei como fazer, não sei como resolver, mas eu sei em quem tenho crido. Eu não sei, Senhor, o que vai acontecer ali, mas eu confio em Ti, Senhor. Se você não está vendo com o olho da fé, Senhor, abra os meus olhos para que eu possa ver. Abra os meus olhos para que eu possa contemplar com o olhar da fé, com o olhar espiritual. Porque se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será cheio de luz. Se os nossos olhos forem bons, nós vamos receber a direção de Deus. Então, quando nós olhamos umas circunstâncias, não fale, deu ruim. Não. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está à frente de todas as coisas. Eu quero convidar você hoje, que chegou aqui, talvez olhando para tantos problemas da sua vida. Talvez você chegou aqui desanimado porque você tem olhado para os problemas e achando que não tem mais solução. Talvez você chegou aqui pensando em desistir de tudo porque você não acha mais uma saída. O que eu quero dizer para você: peça a Deus nessa noite para abrir os seus olhos e você possa ter o olhar da fé. Porque aonde você não pode intervir, Deus tem poder e autoridade para agir. Quando nós não podemos fazer nada, Deus pode todas as coisas.
Amém, irmãos? Vamos estar de pé, chamar o departamento de louvor aqui. Eu quero te convidar nesta noite a você colocar a sua vida diante do Senhor. Eu quero sabe aquele problema que está tirando o teu sono? Sabe aquela circunstância que você está preocupado e você não sabe o que fazer? Eu quero te convidar nesta noite a pedir a Deus para que abra os teus olhos, para que você possa contemplar com o olhar da fé, e que você possa sair daqui nesta noite dizendo: maior é o que está conosco, maior é o que está comigo. Eu não sei o que fazer, mas Deus vai te dar a direção. Eliseu não sabia o que fazer, mas quando ele não sabia o que fazer, ele orou ao Senhor. Ele pediu direção ao Senhor. E Deus lhe respondeu. O mesmo Deus de Eliseu é o mesmo Deus que nós servimos. A mesma ferramenta que Eliseu utilizou ali está à nossa disposição, é a oração. A fé em olhar as circunstâncias, ainda que difíceis, crer que Deus não perdeu o controle da situação. Eliseu podia pensar assim: Deus perdeu o controle agora. Eu profetizei, eu fiz o que Deus mandou, olha a situação que eu estou. Não. O olhar de Eliseu foi um olhar da fé. Maior é o que está conosco. O mesmo Deus de Eliseu é o nosso Deus. Feche os seus olhos, vamos louvar o Senhor. Quem conhece o Deus que eu conheço, sabe que Ele é dono do poder. A majestade é sua casa, a glória é seu endereço. Só Ele tem a decisão e faz o que quiser fazer. Nunca houve engano em sua face, nem a injustiça em seu olhar. Em seu caráter não há dúvida, nem máscara, nem disfarce. Da sua boca sai verdade, fala o que quiser falar. Deus indecifrável, imortal, inabalável, inatingível, intocável. É impossível Deus errar. Ele não tem oponente, nem tem sucessor. Seu trono é fixo, jamais se abalou. As crises que afetam os governos da terra, em seu governo nem perto passou. Não sofre ameaças, não sabe o que é medo. Se guarda um segredo, não há quem descubra. É o justo juiz que faz tudo correto. Se faz um decreto, não há quem derrube. Eu sirvo a Ele, adoro Ele, dependo dEle. Ele é o meu rei, nos braços dEle refúgio encontrei. Morar com Ele um dia eu irei. Aleluia, Senhor. Santo és o teu nome, ó Deus. Não me engano em sua face, nem a injustiça em seu olhar. Em seu caráter não há dúvida, nem máscara, nem disfarce. Da sua boca sai verdade, fala o que quiser falar.
Santo és o teu nome, Senhor. O apóstolo Paulo, quando ele estava lá em Éfeso, houve um momento que ele orou com aquela igreja e ele diz o texto que ele fala assim: peço que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai de vocês de espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração sejam abertos, iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, ele está orando com aquela igreja, para que aquela igreja não tenha um olhar apenas material das coisas, mas para que a igreja tenha um olhar da fé, um olhar espiritual. Quando as lutas vierem, não olhe com o olhar humano, mas olhe com o olhar da fé. Eu não sei o que fazer, como resolver, mas eu creio em Deus. O meu olhar vai ser de vitória. O meu olhar vai ser: Deus está no controle. Coloque a sua vida diante do Senhor. Eu quero te convidar a você colocar aquela necessidade que está tirando o teu sono, aquela preocupação que está te incomodando, aquele medo que está te perturbando. Coloca diante de Deus nesta noite. Fala: Senhor, quanto a este assunto, eu quero ter um olhar da fé daqui por diante. Eu quero confiar em Ti. Eu quero descansar em Ti. Senhor, nosso Deus, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti.